Prezadas senhores, senhoras, caros senhores. Eu sou Thaís Bezerra, jornalista brasileira, e me foi conferida a especial deferência de desincumbir da apresentação deste evento de breves 3 horas, conformado por um circuito de palestras ligeiras, visando ao combate a todo gênero de preconceito e, paralelamente, focando o respeito a quaisquer ordens de diferenças, sejam de sexo, etnia, nacionalidade, cultura, religião, etc., com a baliza mestra do espírito de confraternização universal de indivíduos e povos no presente e o escopo de favorecer um mundo mais harmônico e feliz no futuro. Sabemos que nossa contribuição é mínima, mas não acreditamos constituir isso justificativa para a omissão. Dessarte, estamos aqui oferecendo nosso contributo singelo em prol do bem-estar geral de nações e grupos linguísticos, culturas, civilizações, a partir de sua célula essencial, o ser humano. Seguiremos a linha filosófica não religiosa de nossa organização sem fins lucrativos, o Instituto Salto Quântico, que congrega estudiosos de diversas disciplinas do conhecimento humano, bem como empreendedores de vários segmentos de ação, de modo que cada um ofereça uma parte sintético para a causa do humanismo, da liberdade, do bem-estar de indivíduos e coletividades. Sem mais a dizer, honrada e feliz, despeço-me desta tribuna e passo a palavra ao presidente da nossa organização no Brasil, o escritor e professor em assuntos de espiritualidade, Benjamin Teixeira de Aguiar. Plus ça change, plus ça reste la même chose. Quanto mais muda, mais permanece a mesma coisa. Muitas das experiências mais importantes que a gente tem que vivenciar, elas apresentam uma cristalização muito forte em nossas almas. Os vícios, de uma forma geral, têm esse traço. As codependências, os vícios emocionais. Gostaria que alguém trouxesse um copo de água para mim, sim, por favor. Os vícios, as codependências emocionais, todas as manifestações que dizem respeito à mudança, o misoneísmo, nós temos medo de mudança. Nosso evento foi muito adiado e nós teremos uma participação a menos por conta do furacão Sandy. Esperamos que também em nossos corações essa transformação seja profunda e efetiva. Afora essa questão da verdade como uma verdade relativa, obrigado, Roseli, uma verdade que, embora seja relativa, deve ser buscada. Vivemos uma era de cinismo, de relativismo exagerado. Foi o relativismo cultural que fez com que, por exemplo, uma série de departamentos de defesa dos Estados Unidos ignorassem as ameaças terroristas na virada do século passado para este. E vivemos uma era de maior realismo. Nós precisamos, então, reencontrar o nosso centro, o nosso núcleo de identidade última. E isso não pode ser feito sem o respeito a que o outro encontre sua identidade última. Vencer o demônio do ego. Vencer o demônio das dissimulações, das mascarações, das seduções. Pararmos de subestimar pessoas por pertencerem a outro grupo étnico, por pertencerem a outra raça, a outro sexo, a outro nível de instrução. Suspendermos de uma vez por todas qualquer tipo de discriminação. A proposta da instituição, dirigida no nosso modo de ver, por entidades despojadas de corpos físicos. A parapsicologia chama isso de agentes psiteta, ou espíritos, almas dos mortos. O nome não se importa que dê, a terminologia, a nomenclatura muda, o que interessa é que o nosso coração esteja afinado com o nosso ideal mais alto. Pierre Janet, 1859-1947, o psicólogo francês, numa palestra em 1903, portanto já há 109 anos, a palestra Les Obsessions et la Psychasthenie, cunhou um termo muito utilizado no início do século passado pelo psicólogo suíço, psiquiatra Carl Gustav Jung, 1875-1961. Abaissement du niveau mental et moral, a redução do nível de lucidez e de moralidade.
Toda vez que no estado de psicastenia, de desgaste emocional muito grande, nós estamos reduzidos em nosso grau de percepção consciente de quem somos, somos envolvidos ou intoxicados por influências externas. Quanto mais nós ficamos seguros do que estamos fazendo, e principalmente quando há ideal verdadeiro, nós então teremos condições de ter mais força em quaisquer circunstâncias. Utilizar, se for necessário, sem constrangimento, a agressividade em função de um ideal e nunca estar indisposto a romper com quem quer que seja, se houver desrespeito à causa, ao ideal a que devotamos as nossas vidas, quem quer que seja, inclusive familiares biológicos. Jesus, o referencial máximo para a cristandade, embora haja fundamentalismo, radicalismo em diversas igrejas que instilam o fanatismo, nos propôs isso com uma clareza muito grande. Há pessoas, por exemplo, supõem, por serem acostumadas a comprar terceiros, de todas as formas, que também nós sejamos compráveis. Pessoas de consciência e de caráter não roubam créditos de terceiros, por exemplo. Não vêm por trás falar conosco, fazendo às vezes de boa gente, tomando as boas intenções de terceiros para que assim se acomplicie prejudicando outras pessoas. E sempre há um limite. E lamentavelmente por não haver o respeito, muitas vezes a guerra aconteceu. Essa instituição, por excelência, prima por haver o debate diplomático no campo das ideias, para que nunca caiamos na selvageria da guerra, que é indesculpável e injustificável sob qualquer ponto de vista. A guerra deve ser abolida, a começar dos nossos próprios corações. Por isso, em francês também surgiu uma expressão, contrôler, para esses espíritos ou forças externas, mas nós somos influenciados por cultura, somos influenciados por familiares, somos influenciados por meio acadêmico, somos influenciados a todo momento por linguagem subliminar, por propaganda subliminar. É hora de nós começarmos a sair da posição do sujeito, mero passivo instrumento das circunstâncias, para nos tornarmos ativos, embora abertos a receber influência quando julgarmos que essa influência for correta. Nós participamos da influência, não somos instrumentos passivos dessa influência. Para que nós tenhamos internamente, primeiro externamente, respeitando o que vem de fora, para que depois possamos ter internamente, directeur de consciência, o orientador espiritual, todos precisamos ter alguém, seja encarnado ou desencarnado, para os que acreditam nisso, uma personalidade que se coloque como nossa orientadora ou nosso orientador. Quem não fizer isso estará controlado pelo seu ego. Com essa ligação, que em última análise vai acontecer em nosso próprio coração, nós passamos a ter o que também surgiu como uma expressão muito batida entre os franceses, a résistance spirituelle, a resistência espiritual para os embates, as dificuldades, todos os problemas que enfrentamos, as adversidades vida fora. E a nossa proposta primeira na instituição é que essa linha de frente seja o feminino. O feminino para homens, é claro que nós temos que desenvolver, mas em mulheres, muitas mulheres desmerecem o seu sexo por se colocarem contra sua própria feminilidade. No mercado de trabalho, temos que ser mais objetivos, agressivos, mas nós não podemos perder a intuição, a sensibilidade e a empatia com terceiros. Por isso, la femme inspiratrice, a mulher inspiradora, tem que estar dentro do nosso próprio coração. A ânima. Interessante que no preconceito, como todas as culturas sofrem preconceito, nós vemos que as pessoas que mais discriminam terceiros são pessoas discriminadas. Por exemplo, o negro que discrimina o homossexual, um latino imigrante que discrimina um turista. Isso fica tudo óbvio. A pessoa revela o ódio de si mesmo, a rejeição a si mesmo, aparentemente rejeitando o terceiro. A gente inferioriza o outro quando se sente inferior. Isso é matemático. Quando nós temos consciência e maturidade, nós filtramos esse processo e passamos a ser combativos.
a serviço de terceiros, a serviço do bem comum. Então, procuremos verificar em nossa própria seara íntima, em nosso próprio coração, quanto nós precisamos fazer de harmonização para que essa consciência diretiva, a ânima, por exemplo, as junguianas, as autoras junguianas acreditam que a ânima, o lado feminino, não é só a inspiração para os homens, mas para as próprias mulheres. Uma pesquisa recente falou sobre isso. As mulheres se desestressam com um contato com outras amigas mulheres, assim como para homens também o é. Nós ficamos tensos na presença do cromossoma Y. Todos devem se lembrar disso, que cromossomaticamente o homem é XY e a mulher é XX. Então, o denominador comum da humanidade seria o X. Uma mulher seria a duplicação da humanidade fundamental. Na minha opinião e da nossa instituição, as mulheres são a representação máxima do que o ser humano deve ser quando uma mulher madura, quando uma mulher espiritualizada, buscando a sua espiritualidade latente. Ela então será um representante máximo da espécie humana. Esse é o primeiro grande dragão que nós vamos combater para, emblematicamente, legendariamente, esse primeiro dragão invisível. Parece que essa guerra terminou, esse combate pelo bem, a defesa do gênero feminino. E nós percebemos que cada vez mais, nós chegávamos agora no JFK, vários de vocês estavam conosco, havia uma reportagem, quantos milhares de dólares por ano a menos as mulheres, em média, ganham em relação aos homens apenas porque são mulheres. Esse número é uma bobagem. Parece, se não me engano, $8.000 ao ano em média. Não sei se foi exatamente isso. Mas a ideia é, isso é representativo de processos muito mais sérios e de reações no dia a dia muito mais graves, como uma mulher não confiar em outra mulher, como uma mulher não confiar em pessoas discriminadas como ela, como o homossexual que discrimina o negro, assim como eu falei do negro discriminar o homossexual, a mulher discriminar o estrangeiro, etc. Ou seja, quaisquer formas de manifestação primitiva. Neurologistas trouxeram, acho que já conversamos sobre isso, né, Marconi? Uma descoberta interessantíssima. O preconceito, aquela carinha de desprezo que a gente faz por alguém, é o réptil dentro da cabeça da pessoa. O cérebro é montado em 3 camadas. O cérebro reptiliano, que a gente partilha com lagartos, com serpentes, com crocodilos. Depois o protomamífero. E por fim o cérebro humano. Aquela pessoa que está fazendo a carinha é porque ela é um lagarto. Ela escolheu ser um lagarto. Ela não tem desenvolvimento, maturidade, nem cultura, nem sensibilidade para ser gente de verdade. Por isso ela faz careta. Ela está sibilando como uma serpente com um dente, com a língua bipartite. Então, quando nós percebemos a malícia externa demais, nós estamos revelando nossa própria interioridade. Espelhamos fora. Temos que nos defender. Temos que ter malícia para nos proteger da malícia dos outros, mas focando a luz, focando bem o otimismo com realismo, sem pieguismos, sem fantasias, sem utopias, mas o máximo possível respeitando o nosso lado bom. Por isso que estava comentando recentemente sobre o trabalho de Thais Bezerra, não é? De fazer às claras o que algumas pessoas fazem às ocultas, não é? E abertamente, enquanto outras pessoas preferem fazer as ocultas. Eu prefiro que a coisa seja sempre transparente. Uma das expressões máximas de honestidade, no sentido de pureza, de boas intenções, é a transparência. Então, retornando, porque vou passar a fala para os nossos outros palestrantes e encerro ao final. Eu estava cogitando a possibilidade de deixar o arremate para a Delana, mas acho que eu mesmo vou fazer o encerramento, já que eu tenho a maior responsabilidade com a casa, essa instituição semente de algo diferente, que não está, portanto, se acompliciando com os processos de discriminação que nós fazemos automaticamente. O cérebro reptiliano é que faz a manifestação do preconceito. Quando uma pessoa desenvolve a capacidade de superar o preconceito, ela usa o córtex cerebral, o neocórtex cerebral. E ela abafa eletricamente essa região primitiva do cérebro, que gera a discriminação, que gera o desprezo, que gera o desdém. É uma reação bem parecida,
só que invertida, da indignação justa. Existe o desdém por desdém, existe aquela raiva de Jesus virando as bancas do templo, por exemplo, para os que acreditam e seguem o pensamento do nosso Senhor Jesus, com o chicote na mão, parece muito com o ego, é o espírito inflamado. Então, essa inflamação, a ira sagrada, que não deve ser interpretada como um processo destrutivo, e sim de despertar, Satori do japonês, o processo de iluminação, compreensão, ao pé da letra, Satori. Samadhi, a transcendência, o processo também de chegada a níveis mais altos de consciência. Isso já falando do sânscrito. Todas as escolas de pensamento, todas as tradições espirituais, as mais antigas, nos remetem a esse processo. Deixarmos de ser tão animais e sermos mais espírito. Deixarmos de ser instintuais e sermos mais intelecto-morais. Emoção, sentimento, inteligência. E não vivermos em função só de sensações, reações, simplesmente batendo a bola de volta. Isso é, novamente, a atitude reptiliana. Chega a se chamar cérebro reptiliano. É um cérebro primitivo. É um núcleo de 350 milhões de anos de existência do nosso cérebro. E essa camada fina de 50 mil neurônios, o neocórtex cerebral, depois do córtex, é o que nos dá a sublimidade mais alta, as expressões mais sérias, mais abstratas, nem por isso menos reais, de ser e de sentir. Estou atento ao relógio, vou passar para o Marconinho. E por fim, para encerrar essa primeira parte do meu momento com vocês, a gente deve lembrar, como disse um brocardo latino curiosíssimo, eu falei sobre a fama imperatrice, me lembrei também do La Marseillaise, Aux âmes citoyens. Tem um momento logo em seguida que o hino francês fala de temos que banhar esse solo o nosso solo com sangue impuro. Isso parece estranho, mas é o sangue que nós vertemos de nós mesmos, não de terceiros. É o sangue do sacrifício do que nós consideramos que devemos modificar para transformar, canalizar para algo novo, melhor, superior. Superior não no sentido de nos julgarmos superiores, mas mais desenvolvido, mais elevado, mais nobre. Foi isso que eu, no início, tive pudor de dizer, não é? L'expression de ma plus haute considération, ou l'expression de ma plus faite considération. Talvez a mais elevada seja melhor dizer a mais sincera, a mais transparente, a mais autêntica, e não necessariamente o protesto da minha mais elevada consideração. Como nos falar no início, vamos começar com uma prece. Vamos suspender o cumprimento aqui para voltar depois. E nesse momento que reportamos a um brocardo latino, memento mori, lembre-se da morte. Quem garante que estará vivo amanhã? Quem garante que estará num corpo físico amanhã? Porque se nós achamos que somos só o corpo físico, nós já estamos mortos. Somos o mesmo que a carne que estragou do almoço ou jantar de 3 dias porque ficou fora da geladeira. Nossos filhos são isso. As pessoas que mais amamos e admiramos são apenas carne que pode estragar o que já estragou, ou se decompôs, ou virou pó. Nós vamos nos restringir a isso? Homo quadratus, pensamento novamente latino, aí nesse momento da gnose. O homem primordial, veritas prima, verdade primordial. Nós não podemos ser aquilo que é passageiro, porque então estamos perdendo a perspectiva do essencial. Mera troca bioquímica no cérebro, o amor seria isso? Nós não somos um pouco mais do que isso? Então, vamos nos esforçar para sair desse tate-bitate do cotidiano, essa rotina mesquinha de nos colocarmos abaixo de quem somos ou de que podemos nos tornar, dignificando, engrandecendo, tornando mais nobres as manifestações do nosso espírito, da nossa alma, por meio dessa disciplina contínua de nos enxergar, meditar,
fazer terapia, ter uma disciplina espiritual de qualquer ordem que seja não fanatizante. Não pode ser um trabalho fundamentalista. Tem que ser um trabalho de espiritualidade legítima em qualquer religião ou fora de qualquer religião, um trabalho terapêutico ou um trabalho filosófico, poético, artístico. Há pessoas que encontram isso num trabalho de arte em profundidade. Aldous Huxley, pensador norte-americano, chegou a fazer referência a isso. Existem vários graus de iluminação. Cada um encontra a sua forma de manifestação, de iluminação. E não pensar que só o Siddhartha Gautama Buda, lá atrás, alcançou. E deixarmos de ser, para essa postura reptiliana, como disse Thomas Hobbes, 1588, 1679. Thomas Hobbes, o grande filósofo britânico, foi o pai da obra Leviatã. O Leviatã, que não é o da Bíblia, é o de Thomas Hobbes. Ele cunhou uma frase famosa: Homo homini lupus. Nós somos o predador de nós mesmos. O homem é o lobo do próprio homem. O ser humano é o predador de si próprio. Uns dos outros, quando ao espírito de competição acirrada e não respeitosa. Quando nós esquecemos que existe um ideal. Profissões passam, casamentos morrem, nossos corpos morrem, mas o nosso ideal ficará para sempre. A canalização desse espírito de competição, competitividade e de briga pela supremacia do eu deve dar espaço à briga pela expressão do eu sagrado, nosso eu melhor. Isso é de suprema importância. Para então, René Descartes, 1596, 1650, só 54 anos, esse homem. E virou a página da história humana no campo dos paradigmas científicos. Res cogitans, a coisa pensante, res extensa, a coisa que se pode dizer material, porque ela é mensurável, é extensa. Né? René Descartes foi um dos responsáveis pela dicotomização de toda a gnosiologia, a epistemologia do ser humano. Antes, só havia o princípio monolítico de que a escolástica, o pensamento da igreja, era a verdade. Precisamos dividir ciência de religião para depois fazermos uma síntese no final do século XX para agora, século XXI, mas foi René Descartes que iniciou essa ruptura. Nós estamos com essa ruptura até hoje. Corpo e espírito. Feminino e masculino. Negro, branco. Latino, europeu. Brasileiro ou indiano. Russo. Aqui é um lugar de plena universalidade. As Nações Unidas. Estamos em ambiente internacional. Isso é magnífico. Não estamos nos Estados Unidos da América, que é território internacional. Circunstancialmente estamos nos Estados Unidos. Estados Unidos, circunstancialmente, não sabemos por quanto tempo. Prezamos e rezamos que por muito tempo seja a maior potência do mundo. Mas em 2017 é essa a previsão. Só isso. Em 2017, a China deverá estar ultrapassando em poder econômico os Estados Unidos. Somente isso. Houve o Império Inglês, houve o Império Romano, tudo passa, até os impérios passam. Quanto mais as nossas manifestações arrogantes, os fogos fátuos do ego, da manifestação de superioridade. Por exemplo, até pouco tempo o Brasil era desprezado. Agora existe o BRIC, não é? As 4 novas grandes potências, a Rússia, a Índia, a China e o Brasil. E galopante nesse processo de maior influência, não para outra nação tomar a frente. Por isso que dissemos, tomara, oxalá os Estados Unidos continuem importantes como são. Porque não sei como seria o mundo regido pela China. Não será. Teremos um bloco poderoso na Europa, teremos aqui os Estados Unidos, a China, a Rússia e o Brasil fazendo a sua frente para que sejamos um dia um ambiente de total internacionalidade. Não haverá mais divisões de etnias, não haverá mais qualquer tipo de representação mesquinha de eu contra os outros, eu sou melhor que os outros são melhores do que eu.
para sermos plenamente seres humanos. Lápis Philosophorum, a pedra filosofal dos alquimistas, aquela pedra que tudo transformaria em ouro, só pode ser descoberta metaforicamente dentro de nós e na administração econômica e política dos povos, quando passamos pela Petra Scandali, a pedra de escândalo, a pedra de tropeço, as dificuldades. Somente assim nós podemos encontrar o ouro em seguida, o melhor depois. Quando eu vi pela primeira vez neve, me chamou a atenção, nós brasileiros não temos neve, e como nessa região, já tem alguns anos, né, Marconinho estava hospedado em sua casa na época, 8 de dezembro de 2000. Me chamou a atenção que a gente estava na mesma latitude de Nova York. Existe essa teoria sociológica, a latitude, a geografia dos povos. Então, os povos que sofrem maiores agruras materiais, mesológicas, circunstanciais, provavelmente tendem a se desenvolver materialmente muito mais, porque não têm facilidades. Se nós queremos que uma pessoa se desenvolva, demos desde o início de sua vida muita dificuldade. Ela ou será solapada pela dificuldade, ou ela se fragmenta, enlouquece, degenera psíquica ou moralmente, ou ela se engrandece. Alguns escolhem o caminho da grandeza, mas a grandeza, a gente deve ficar atento para não ser uma grandeza só de aparência, de poder, de fama, de dinheiro, mas sim um engrandecimento da segurança íntima e de felicidade. Confundimos alegria com felicidade. Daí vem a expressão norte-americana que se generalizou do gay, alegre, não é? Interessante é que essa expressão veio porque no passado muitos homossexuais gargalhavam fácil, riam muito, porque estavam desesperados por dentro. Alegria nem sempre condiz com felicidade e muitas das mais nobres manifestações de felicidade não são exteriorizadas em forma de alegria. Fernando Henrique Cardoso, um grande intelectual, que foi professor em Sorbonne, foi professor em Harvard, e se tornou presidente da República do Brasil. Poucos países tiveram um homem da altura intelectual de Fernando Henrique Cardoso na condição de presidente. Certa vez estava palestrando na Suíça e um diplomata ficou preocupado, tentou avisá-lo. Ele estava rindo muito e ele não estava sendo levado muito a sério porque estava sendo amável. Interessante, não é? A simpatia brasileira. Muito sorriso é levado à conta, às vezes, do que não é. Então, a cultura nos leva a ser preconceituosos. Os preconceitos existem. Interessante é que quando a gente olha com desdém alguém, a gente não sabe que o outro está desprezando a gente mais ainda, sem a gente perceber. Não é interessante isso? Uma pessoa olha de lado e a gente olha para baixo. O contrário. Quem é essa pessoa? Eu sei quem eu sou. Ela sabe quem ela é? Não é verdade? Não acontece muito isso. E não acontece nada por acaso. Nós estamos num processo de autodescoberta profundo. O alquimista, o pai, considerado o pai da alquimia, não só chinesa, mas da alquimia, de uma forma geral, Wei Po-Yan, no ano de 142, presumivelmente, criou o conceito do Shen Yen, o homem espiritual, o homem completo, a mulher completa. Eu preferiria dizer assim. Quando eu comento que a mulheridade, na minha opinião, em vez de chamar humanidade, devia ser mulheridade. As mulheres são mais intuitivas, as mulheres são mais amorosas, podem ser mais pérfidas, mas os homens são mais brutos em contrapartida e violentos. A gente vai para um presídio masculino, a população carcerária é maior e mais perigosa. Recentemente surgiu a primeira mulher serial killer. Não existia um único registro de uma mulher assassina serial. Isso seria suficiente para a gente ter uma noção de como as mulheres têm a ensinar a nós homens. Estou preocupado com o momento, mas só para não deixar o raciocínio no meio, lembrar a todos vocês que nessa experiência, aqui um reloginho, para ninguém se perder. Tereza, dando descanso a você. Para que nós abramos os nossos corações, depois de lembrar de todos esses brocardos latinos, franceses, ou que sejam, eu vou antecipar logo. Desses 3 grandes dragões, a matriz deles. Há exatos 50 anos, olhem só amigos, há exatos 50 anos, 1962,
foi publicado o clássico A Estrutura das Revoluções Científicas, do físico americano Thomas Kuhn, que veio entre 1922 e 1996. Ele falou, né, Moretti, sobre a questão da alteração de paradigmas que ocorre ciclicamente na ciência. 20 anos depois, 30 anos atrás, outro físico de origem austríaca, naturalizado norte-americano, ainda encarnado, ainda em corpo físico, nascido em 1939, Fritjof Capra, publicou O Ponto de Mutação, em que ele dizia uma frase seminal, não exatamente nessas palavras, mas o conceito. O problema da nossa era, ainda é de hoje, é basicamente um problema de percepção. A crise de hoje é uma crise de percepção. Estamos usando os filtros errados. Estamos enxergando as situações com lentes que distorcem a realidade. Se enxergássemos com um pouquinho mais de fidelidade ao que está acontecendo, nós agiríamos de forma muito mais coerente. Basta lembrar, nós não temos uma divisão, a pele não nos divide uns dos outros de verdade. Nós estamos a todo momento, a cada inspiração, isso quando eu li a primeira vez me pasmou, a cada inspiração, quando colocamos o ar para dentro dos pulmões, nós colocamos para dentro dos pulmões átomos que compuseram corpos de homens que viveram em mulheres há 2.000 anos, 3.000 anos passados. Porque já houve tempo suficiente para esses átomos de tal modo se propagarem que estamos, por exemplo, a cada inspiração respirando, alguns átomos se compuseram o corpo de Júlio César, de Cleópatra. Não é de pasmar uma coisa dessa? As energias se interfundem, se intercambiam a todo momento. Nós estamos a todo instante interligados uns aos outros. E, nesse sentido, se nós não fizermos a revolução pela percepção, o demais, por acréscimo, será bem mais difícil. Mary Wollstonecraft, a grande autora britânica do século XVIII, vejam que mulher extraordinária, viveu entre 1759 e 1797. Em 1790, ela publicou A Vindication of Rights of Woman, mais ou menos em defesa dos direitos da mulher. Ela pariu em 1797 outra mulher extraordinária, Mary Shelley, que desencarnou em 1800, ou veio a óbito, em 1851. Menina ainda, Mary Shelley nos chama a atenção porque ela publicou um clássico da ficção científica que para nós hoje parece bizarro, o Frankenstein. Agora, imaginemos o que era no início do século XIX a ideia do Frankenstein. Era um Frankenstein porque vivíamos na cultura, como Francis Bacon, outro físico e filósofo também, britânico, principalmente filósofo, que disse que nós deveríamos submeter a natureza como a mulher submetida pelo homem. Desse princípio de submissão do outro, de violência ao outro, e que sempre foi impingida aos mais fracos, aos mais vulneráveis. É contra isso que a gente tem que se sublevar. É contra isso que nós temos que nos colocar. Não uns contra os outros, principalmente contra os vulneráveis. A proposta de combate a preconceitos é porque é uma palavra, ou é um conceito mais simples de ser entendido. Se nós falarmos em amor, perdão, fraternidade, parece um discurso religioso. Se nós traduzirmos o pensamento do Buda, ou de quem quer que seja hoje, vai parecer um pensamento meramente religioso, espiritual. É mais que isso, é de sobrevivência hoje. A ecologia nos mostra, nós derrubamos uma árvore aqui, haverá uma consequência diante. Há um pensamento zen budista que diz que não é possível nós movermos um dedo sem afetarmos uma estrela à distância. Esse princípio ecossistemático de organismos, o novo paradigma das ciências propõe isso, que nós tenhamos uma visão, isso eu sei que Delano vai falar com mais detalhes depois, orgânica de mundo, e não uma visão mecanicista, como se nós fôssemos máquinas, como se o universo estivesse morto. Está tudo vivo, pululando de vida. Como nós sabemos, no nível subatômico, elementar, nós colocamos um microscópio de superpotência e vamos perceber que no nível atômico está tudo oco, está tudo em movimento extraordinário e principalmente a inconsistência no sentido físico. Nada é sólido como parece, e todos nós sabemos já disso.
o princípio da incerteza de Karl Werner Heisenberg, nós não vamos falar sobre isso aqui, mas o princípio da complementaridade, Niels Bohr, da Marquis Spy, da Escola de Física de Copenhague. Mas o importante é considerarmos, vamos voltar às mulheres maravilhosas, né? As grandes mulheres do passado. Eu queria citar só duas, para a gente ver o desperdício de metade da espécie humana, porque desde cedo são educadas a serem apenas bonitas, simpáticas, agradáveis, sexys. Não há nada de errado em uma mulher se vestir bem. Não há nada de errado em uma mulher se manter em forma. Isso é saudável, isso é bom para todos, não só para mulheres. Mas, em função disso, viverem apenas? Hedy Lamarr, a grande estrela de cinema, vocês vão descobrir facilmente, podem pesquisar, foi a estrela de Sansão e Dalila, de 1949. Poucas pessoas sabem que em 1942, essa mulher, muito jovem à época, com menos de 30 anos, criou uma tecnologia de se despistarem mísseis, de se despistar a transmissão de rádio para orientar mísseis à distância contra inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma tecnologia tão avançada para a época que levou 20 anos para ser concretizada. No caso, era uma teoria tão avançada que a tecnologia não existia. 20 anos se passaram para que fosse efetivada. Ela foi a mãe do Wi-Fi, da telefonia celular, da transmissão por satélite. Uma mulher lindíssima, tão linda, que o Walt Disney utilizou seu rosto como modelo para Branca de Neve. Mas ela era apenas um rosto lindo. Ela teve que patentear em 1942 e doou a patente ao exército norte-americano como um esforço de guerra, uma contribuição para o esforço de guerra. E as pessoas se surpreenderam quando souberam. Ela botou o nome original, austríaca, Hedy Lamarr. Hedy Lamarr. É fácil, é L-A-M-A-R-R. Hedy é H-E-D-Y, Hedy Lamarr. E ela botou o nome original, o nome, não pseudônimo artístico, e depois quando descobriram uma estrela de cinema, era o hobby dela. Alguém disse uma vez, se você, vendo os filmes em que Hedy Lamarr protagonizou, julgar que ela estava entediada, não é uma mera impressão. Ela estava entediada. Eu tenho que ficar sorrindo. Eu tenho que ser apenas um rosto bonito. Trágico, não é? Mas houve mulheres mais audazes. Professeur, Dr. Marie Curie, todo mundo conhece. A grande cientista física que trabalhou muito no estudo da radiação, morreu de câncer por causa disso, viveu entre 1867 e 1934. No início, não sei se vocês pegaram isso, na minha infância ainda estudei, o casal Curie. Não era o casal, o próprio marido, que era professor e foi superado por sua aluna extraordinariamente, ele se tornou secretário dela, porque ela era o gênio realmente. Hoje se atribui a ela o gênio do que se fez, a genialidade do casal. Hedy Lamarr, no século XX, agora, só em eu falei 42, não foi? A patente. Só em 1997 o governo norte-americano agradeceu publicamente pela contribuição dela. É impressionante, não é? Não estou falando dos Estados Unidos, não é o governo norte-americano, é o mundo que não valoriza as mulheres como deveriam ser valorizadas. Esse é um dos maiores dragões. Uma mulher extraordinária que se dedicou toda a sua vida a uma outra mulher também extraordinária. Anne Sullivan, 1866, contemporânea de Marie Curie, 1866. Isso mesmo? 1936. A mulher que ela se dedicou foi Helen Keller. Ela foi professora durante meio século de uma mulher cega, surda e muda. Como é possível uma pessoa ser cega, surda e muda e se tornar uma conferencista internacional e uma ativista política? Mulher, deficiente física, cega, surda e muda. Ela foi uma prova viva da autossuperação e do combate de não se deixar levar pelo preconceito e agir e ser útil mesmo assim. Helen Keller, 1880-1968, um dia desse. Mas que dificuldades sofreu para chegar a ser quem foi. Agora, de origem britânica, Dr. Florence
Nightingale. Ela criou, mais do que professor, mais do que doctor, né? Criou praticamente a enfermagem como ciência. Florence Nightingale, a dama da lamparina da Guerra da Crimeia, entre 1853 e 56, os rapazes de atrás das tendas improvisadas, imaginemos o que eram hospitais de campanha na metade do século XIX. Agoniados com dores horrendas, sem nada que aplacasse suas dores, sem conseguir dormir, passavam um vulto carregando a lamparina. A mulher que trazia a luz da esperança para a humanidade perdida em tantos preconceitos, não é? Perdoem, um momentinho. Florence Nightingale, que viveu entre 1820 e 1910, ela estabeleceu o princípio de higiene nos hospitais. Os hospitais sequer eram limpos. Mas ela não dormia. Na Guerra da Crimeia, ela dormia apenas 2 horas por noite. E diziam, durma um pouco, não posso, eu preciso socorrer. E ficava historiando tenda por tenda para ver se estavam limpas. Antes do princípio da microbiologia de Louis Pasteur, né? Louis Pasteur, o francês, não se tinha essa consciência de bactéria, um fungo, um micróbio, um vírus causou isso. Então, por intuição, tinha que ser uma mulher, ela definiu a necessidade da limpeza e foi respeitada, tamanhos resultados que conseguiu na Guerra da Crimeia. Que nós valorizemos mais essas pessoas extraordinárias. Eu vou tentar resumir o máximo, para não tomar o tempo de vocês. Eu teria um tempo final. Eu vou falar por 5 minutos o arremate vai ser um pouco seu. Para entrar já no segundo monstro, o segundo dragão, o do racismo. Dr. Franz Boas, outro austríaco. Nasceu em 1800 e, olhem só há quanto tempo, 1858, desencarnou em 1942. Veio para Nova York e se tornou um antropólogo. Se não me engano, era médico. Franz Boas foi o primeiro homem que estabeleceu, ainda que com algum preconceito por causa da época, que haveria igualdade entre as raças. Foi um antropólogo, pai, mentor, pai, digo espiritualmente falando, mentor de 2 grandes antropólogas, Ruth Benedict, nova-iorquina, de 1887 a 1948, e Margaret Mead, 1901-1978, para trabalhar no meio científico, o que só no futuro se estabeleceu com militância política na pessoa do muito conhecido Martin Luther King Jr., 1929, tragicamente desencarnando em 1968. Aquele famoso I Have a Dream, que ainda não está completamente realizado esse sonho, mas nos aproximamos aos poucos. Eu soube que recentemente que um programa de humor norte-americano falava, alguém ia visitar a pessoa mais poderosa do mundo em Washington, e o bonecozinho, né, o ventríloco disse, quem? Oprah? Então, o homem mais poderoso do mundo é um negro e a mulher mais influente do mundo é uma negra. Mulher e negra. Isso é extraordinário, não é? A pessoa não ser diminuída, mesquinhada por sua circunstância de nascimento. Por um acaso nasceu no Haiti. Como falamos da PhD Daphne Clark Hudson, que estava conosco na Westcam há 2 domingos passados. Negra, estrangeira, mulher. PhD por aqui. Que bonito isso. Não se deixar soterrar pela impressão, opinião dos outros a seu respeito. Se apresentar, se impor ao meio, não contra os outros, mas a favor de si e do que puder estar a seu lado. Foi o que aconteceu, para encerrar essa minha fala, passando para o terceiro grande demônio de preconceitos. São 3 preconceitos emblemáticos. Se a gente resolve esses 3 preconceitos, os outros, bárbaros como ser baixo, há uma pesquisa que me assombrou. Pessoas baixas, estatura baixa, é isso mesmo, tem um percentual impressionantemente mais desvantajoso no sentido de alcançar, de galgar postos mais altos nas empresas. E a pessoa mais alta tem maior chance de crescimento em sua vida profissional.
Da mesma forma, uma pessoa mais bonita, falei recentemente com vocês sobre isso, não é? É vista como mais inteligente e mais honesta. O que é completamente bizarro, mas é instintivo. Emocionalmente as pessoas acham isso. É branca, é linda. Ou então, branco, homem, lindo, rico, deve ser superior. Instintivamente as pessoas fazem essa associação injusta com a própria pessoa, não é só com os outros. Harvey Milk só recentemente foi valorizado. Há muito tempo nós falamos sobre Martin Luther King, mas só recentemente o seu contemporâneo, que nasceu em 1930, um ano só de diferença, se vocês prestarem atenção. Um ano só de diferença, e foi executado, assassinado a queima-roupa em 1978. O militante político dos direitos dos homossexuais. Se nós percebermos, não só são os gays, as mulheres ou os negros que sofrem preconceitos. Todos sofremos. Principalmente se tivermos muitos destaques. Estudiosos, recentemente foi publicado um artigo sobre isso. Sobre pessoas de sucesso, existe a psicologia do êxito. Ficaram impressionados como as pessoas de êxito são cercadas de ódio, inveja. E às vezes é um fenômeno tão forte que ela própria eclipsa essa percepção. Nega-se enxergar isso. Não é possível que seja tanto ódio. Não foi, está num mau momento. É ódio. É ódio porque a pessoa... Ou seja, alguém que parece não sofrer preconceito, sofre porque tem vantagens demais. Todos sofremos preconceitos, e não só os grupos minoritários. E sobre esses grupos, lembrando apenas 2 vultos históricos extraordinários que vão resumir todos esses terríveis movimentos desumanos. Sócrates, o pai do pensamento ocidental, filósofo, 470 a.C., 399 a.C., que foi obrigado a ingerir a cicuta, e não se fala muito porque ele foi obrigado a ingerir a cicuta. Ele foi obrigado a ingerir a cicuta porque foi tido como subversivo e principalmente por estimular, defender, proteger, nesse sentido, considerar normal o comportamento homossexual de alguns de seus alunos. Ele foi considerado um subversivo, uma pessoa contra o bem-estar da sociedade ateniense, por defender essas ideias. E, por fim, a mais extraordinária e legendária de todas essas figuras, uma menina que liderou exércitos, uma camponesa analfabeta, numa França tomada por ingleses, Joana d'Arc, que viveu entre 1412 e 1431, 19 anos. Com 14 anos, ela começou a procurar as autoridades e entre 17 e 19 esteve presa. Entre 14 e 17 anos, ela liderou os exércitos esfacelados franceses contra quase 100 anos de domínio inglês e deu início, fez a guinada para o término da Guerra de 100 Anos. Só não aconteceu completamente com ela porque ela foi traída por quem ela ajudou. Interessante que ela sofreu a perseguição religiosa porque ela ouvia vozes e a Igreja Católica não autorizava na época. Ela sofreu perseguição étnica porque ela foi aprisionada por ingleses, ela era uma francesa, o que seria suavemente o preconceito racial que nós vemos hoje. Ela sofreu preconceito porque era gay, ela era transexual, ela se vestia de homem e fazia questão de estar vestida de homem o tempo inteiro, mesmo presa. Aí se diz, não, é porque ela era uma santa e ela estava, sim, em que momento deixou de ser uma alma virtuosa? Porque era um general, era de tal modo uma mente masculina que ela aplicou ideias de tática de guerra que foram vanguardistas na época de Napoleão Bonaparte, 3 séculos depois. Uma figura que alguns autores chegaram a aventar não ter existido, de tão extraordinária que foi. Mulher, sofreu preconceito religioso, sofreu preconceito étnico, sofreu preconceito por ser inculta no meio de doutores, por ser jovem no meio de homens anciães, para a época, os doutores da igreja. E isso lembro que a ONU fez no dia 11 desse mês. Instituiu o Dia da Menina. Porque a menina é mal vista por todos. O menino diz, você está parecendo a menina? A mulher diz para outra mulher, você está parecendo a menina? Ser uma menina é a salvação do mundo. Ser uma menina é ser uma doçura, um coração,
que pode ser forte, pode ser lúcido. Eu vou encerrar por aqui essa parte, volto só com 5 minutos, porque cada um dos próximos palestrantes terá 20 minutos. Eu só fico como que sobrar a pontinha para fazer um acabamento da nossa fala nesse momento histórico que temos 600 anos este ano de nascimento. Vocês perceberam essa coincidência? 1412, 600 anos de nascimento dessa pessoa extraordinária que foi Joana d'Arc. E 50 anos da crise de Baía dos Porcos, 50 anos da publicação da estrutura das revoluções científicas, esse ano profético do fim do mundo, que claro que não iria acontecer esse ano, vem um furacão só para fazer uma limpeza energética, espiritual, psicológica, como se queira dizer, mas nós vamos sobreviver com vários apocalipses. Precisamos de muitos armagedons, digamos assim, morais, psicológicos, sociais, culturais, políticos, mas principalmente internos, espirituais, psicológicos. E isso é o mais importante. Passar a palavra para Marconi e eu volto só para alguns minutinhos. Obrigado pela atenção de todos.